Estrutura geral do tarô. Como eu disse, são 78 lâminas, divididas em 22 arcanos maiores, que seriam os processos internos da nossa mente, e os 56 arcanos menores, as influências internas e externas, certo? Como eu falei, para ser considerado tarô, é necessário que tenha 78 cartas com essa numeração nos maiores e menores, com os mesmos nomes nos maiores e menores e a simbologia, certo? Então, nós temos o baralho cigano, por exemplo. Ele não é um tarô. Ele tem 36 cartas, outras figuras, outra simbologia. Nós temos o que é chamado de tarô dos anjos, tarô de Oxo, tarô das bruxas, tarô dos orixás e mais um monte aí. Mas podem até ter 78 cartas divididas entre maiores e menores, mas tem às vezes outros nomes, outra simbologia e não é tarô, certo? É um baralho com 78 cartas com a sua simbologia e significados específicos. Podem até colocar os mesmos significados das cartas de tarô, mas não poderia ser chamado de tarô, certo? Bem, qual tarô você, estudante do tarô, deve escolher? Temos aí algumas opções, como eu falei, dentro do que é considerado tarô. Aqui eu coloquei como exemplo dois dos mais conhecidos, Rider White e Marsella. Mas enfim, então, qual devo escolher? Bom, você deve escolher aquele que for mais atrativo para você. Questão visual, questão simbólica, cores, enfim. Olhe todos, pesquise todos, procure somente ficar dentro daquilo que é tarô. Ah, eu posso ter um tarô dos anjos, o do Oxo, das bruxas, o do não sei o que, dos vampiros? Pode, tá? Pode até usá-lo como o tarô, mas procure ter pelo menos um que seja um tarô verdadeiro, né? Isso é muito interessante, porque, como eu falei, existe uma simbologia que vem de séculos, que inclui aí cabala, hermetismo, astrologia, numerologia e tem uma egrégora. Né? São decks de tarô que tem essa egrégora de séculos e de pessoas que têm usado, que têm colocado sua energia. Então é importante que você tenha pelo menos um deles. Enfim, qual tarô eu devo usar nas minhas leituras? Aquele que você achar que é o melhor. Pelo visual, pela simbologia, as cores, enfim, você escolhe. Procure ter pelo menos um que seja um tarô verdadeiro, como eu falei. Siga as 78 cartas, a numeração, os nomes e a simbologia que vem de séculos e séculos e séculos, que tem aí uma egrégora e símbolos de cabala, hermetismo, astrologia, numerologia. Você quer ter um tarô dos anjos, das bruxas, do Oxo, enfim, não tem problema nenhum, mas procure ter pelo menos um desses, conforme eu falei, ok? Aqui o primeiro slide dos tarôs mais famosos. Começamos aí com o tarô de Marsella, que supõe-se tenha sido realmente o primeiro com
78 arcanos como conhecemos hoje. O tarô de Marsella ainda preserva os arcanos menores sem figuras até hoje. Não é o meu preferido, por uma questão de gosto pessoal mesmo, das figuras, e por não ter as figuras nos arcanos menores, mas é um tarô muitíssimo usado no mundo inteiro, com vários decks também, peças até de colecionadores, né? O pessoal compra para ter ali todos os tarô de Marsella, e é muito interessante para quem quiser usar. Vale muito a pena. Temos ali o tarô de Thoth, que tem figuras ali bem diferentes, com a mesma simbologia, né, do que deve ser mesmo um tarô. É um tarô que tem uma egrégora fortíssima, se vocês estudarem a história de Crowley e como ele desenvolveu esse tarô, vocês vão entender. Eu não recomendo que logo de início vocês estudem, vocês usem o tarô de Thoth. Seria muito bom primeiro conhecer essa história, adquirir aí muito conhecimento, porque ele tem, como eu falei, uma egrégora muito forte, uma energia muito forte, e pode não ir para um lado muito legal, tá? Mas é um tarô fabuloso, eu tenho, adoro, gosto muito da simbologia que ele colocou nesses arcanos. Nesse slide temos mais dois, o Rider White, que já conhecemos lá atrás, e o egípcio. Essa imagem pode ser a mais próxima do tarô egípcio original. Ainda é possível encontrar o que se diz ser o tarô aí lá, né, o primeiro tarô egípcio. Não sei quanto custa, mas deve ser absurdamente caro. E temos outros aí que seguem a mesma linhagem, com valores mais acessíveis. Bem, concluímos aqui a nossa primeira aula. Em breve começaremos a próxima. E espero que você tenha gostado. Muito obrigada por escolher fazer o curso de Tarô Arcanos Maiores comigo. Tenho certeza que você vai gostar e vai ser muito proveitoso. Gratidão, namastê, até a próxima aula.